Começa agora! Pode poupar! Com Gabriel Sarmento Eide e Isabel Franson. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Pode Poupar. E hoje o assunto não será tão acadêmico, tão teórico, nós temos uma convidada, uma psicóloga que vai me ajudar aqui a falar para vocês sobre a questão mental, a questão do consumo e como isso afeta o seu bolso. Então vamos às apresentações. Está aqui comigo a nossa repórter e produtora de conteúdo, Isabel Franson, e a nossa convidada, a psicóloga Alice Donato. Bom dia, boa tarde, boa noite para as duas. Fala, Isabel. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para Alice saber, a gente tem esse cumprimento para ele ser geral, né? Porque o podcast, como ele é gravado, a pessoa escuta na hora que ela quiser, então, em qualquer horário do dia, a gente já aproveita e já cumprimenta todo mundo. Legal. Mas vai ser legal esse bate-papo. Queria muito também poder trazer, porque aí é o mestre em economia de um lado, a mestra em psicologia do outro, e eu aqui falando um monte de besteira. Mas acho que vai ser legal. Vai sim, vai sim. Obrigada, viu, Isabel, pelo convite. Espero poder contribuir aí com as reflexões sobre como a gente lida com o nosso dinheiro, com a questão do trabalho, dos nossos ganhos, e como isso interfere aí na questão da nossa saúde mental. Ah, com certeza, Alice, vai ser muito legal. A gente já pode começar, de repente, falando de como anda a cabeça do brasileiro, né? Que tá muito difícil viver nesse país, que são esses dois órgãos aí, o bolso e o cérebro, que não estão se conversando, o negócio não tá muito bom. Sim, sem dúvida. A gente já vive num país que tem um alto índice de transtornos mentais, né? É difícil achar alguém que não conheça ou que já não tenha passado por esse tipo de situação, ou esteja passando por um transtorno, né? Seja de ansiedade, seja de depressão. A gente vive num país muito inseguro em muitos fatores aí de vida, né? Com a pandemia isso só se agravou. A gente com certeza vive um momento extremamente instável, muita gente perdendo emprego, muitas escolas fechando. Então a gente vive todo mundo lidando com essa questão aí de dar conta de tudo ao mesmo tempo, do trabalho, da escola, do estudo, da casa, as relações super um convívio extremo, que também gera muito estresse. Então não tá fácil ser brasileiro nesse momento, né? Não tá fácil em lugar nenhum, mas no Brasil com certeza deve estar um pouquinho mais difícil. É verdade. Na questão financeira, inclusive, já é um tabu, né? Você com certeza deve enfrentar muito na sua profissão o tabu que é falar do dinheiro. E quando eu dou as consultorias, eu insisto para trazer, quando vem o marido, para trazer a esposa, para trazer o filho, a filha, e é complicado. Principalmente os homens, eles não contam para as mulheres as questões financeiras, não incluem elas nas conversas. E eu acho que até porque eles não se incluem na conversa, sabe? Uma coisa que vai além do tabu, vai além daquela barreira emocional, mas a dificuldade de falar para si mesmo. Você visualiza que o brasileiro tem uma séria dificuldade em conversar com si mesmo e reconhecer as coisas, as decisões que ele toma, que ele, no fundo, ele sabe que às vezes ele exagerou emocionalmente ou algo assim, mas não quer reconhecer, o medo de reconhecer o erro na decisão, principalmente na questão financeira. Eu sinto que, de fato, alguns casais têm uma dificuldade muito grande de falar sobre dinheiro, né? Ou de organizar como é que na casa deles vai se estabelecer essa questão aí de ganho. Tem, de fato, casais que não abrem um para o outro quanto ganham. Mas eu não sinto tanto no consultório, talvez porque boa parte, né, das minhas pacientes são mulheres, eu não sinto que necessariamente seja uma questão deles esconderem ou não abrirem com elas ali quanto eles ganham, até porque muitas têm uma situação bem equiparada ali em relação ao salário com o marido, né? Mas, de fato, elas se sentem, às vezes, tendo que se doar mais, acho que mais em relação a tempo, até, em relação à casa, do que financeiramente. Acho que por mais que a gente tenha isso mesmo muito equiparado de ganhos hoje em dia, em muitas famílias, né? Ou às vezes até a mulher é que ganha mais, mas a gente ainda tem, apesar de muita mudança, essa ideia de que o homem se dedica um pouco mais a essa questão aí financeira e a mulher um pouco mais a essa questão de prática, organização, cuidado com os filhos, né? Por mais que isso venha, graças a Deus, se igualando bastante. Mas então eu acho que é mais isso que gera conflito, assim, essa questão dessa distribuição por igual, seja em relação aos ganhos financeiros ou em relação às tarefas.
independente de quem ganha mais ali, sim, porque às vezes quem ganha mais também quer fazer menos dentro de casa, sabe? E não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Essa sua história que você me contou agora me fez lembrar das minhas alunas. A pandemia, ela expôs uma questão muito séria da mulher, que é essa relação do tempo e do dinheiro, né? As pessoas acham que quem tem mais dinheiro tem direito a ter mais tempo, trabalha e ganha mais dinheiro, tem direito a ter mais tempo livre dentro de casa. E Consequentemente, muitas residências ainda é isso mesmo. O homem não ajuda em nada e a mulher tem que fazer tudo. E eu tive uma enorme desistência de alunas nas aulas online, porque na realidade a faculdade era a fuga delas, uhum, a fuga da casa delas para poder ter um momento de paz das tarefas diárias e aprender. E com o EAD, as aulas ao vivo, elas não conseguiam ter essa fuga. Eu escutava no áudio o maridão chamando para vir fazer a janta ou cuidar das crianças enquanto ela estava na aula. uhum. E é um machismo financeiro, vamos chamar assim, porque É muito difícil, né? Porque a mulher, apesar de hoje em dia trabalhar, estudar para aumentar seus ganhos também, né? Valorizar mais ali a tua hora de trabalho, né? Em qualquer ramo que ela esteja, ela ainda tem muito essa cobrança de se dedicar à casa, né? Então, a hora que alguém tem que desistir, quase sempre, né, essa pressão cai sobre a mulher, de se dedicar mais às questões práticas ali. Por outro lado, lá na frente ela vai continuar sendo cobrada hoje de ganhar dinheiro, né? Não tem mais isso de que tudo bem ela ficar em casa, né? Então, a gente só acumulou funções, né? Você tem que ganhar dinheiro, você tem que ser boa no trabalho, mas você tem que continuar dando conta da casa, tem que continuar cuidando dos filhos. Eu penso isso, né, porque, o trabalho, ele também é visto como uma forma de autonomia, Sim, claro. seja um homem jovem, né, pela oportunidade de poder sair de casa, se sustentar, mas a mulher também para que não dependa de casamento, isso a gente já Com poxa, certeza. faz muito tempo que a gente já superou essa, né. Mas ainda tem muito machismo entre os homens, assim, é bem difícil você encontrar um homem que é bem cabeça aberta. Muito conflito entre as relações familiares. e esse é um machismo escondido, né? Esse é um machismo escondido, ele não é aquele escrachado Sim, violento e que você consegue apontar e falar, olha, isso está errado. Não, é um. Ele está tão ali diluído nas relações e na sociedade que ninguém percebe que isso também é uma forma de opressão. sim, com certeza. Mesmo quando tem essa questão aí do homem ganhar mais, né, ele acaba exigindo mais da mulher também, né. Eu já vi casos no consultório de que o marido ganha mais do que a mulher e fica aí exigindo que ela, tenha que ganhar o mesmo do que ele está ganhando naquele momento. E às vezes você está falando de um momento, né, como essa situação aí que me vem à memória, de uma pessoa que está num momento puerpério. Como é que essa pessoa que está com uma criança pequena, que demanda dela o tempo inteiro, que quer cola o tempo inteiro, que quer peito o tempo inteiro. Como é que essa pessoa vai conseguir ter o mesmo desempenho profissional que uma pessoa que não está tendo que amamentar, por exemplo, né? Então, é assim, é muita cobrança, né? Não que eu pense que é fácil hoje em dia ser homem, não acho, nem um pouco. Acho que muitos homens ainda estão encontrando esse lugar aí, principalmente os homens que se viram trocando de lugar com as mulheres, né? De, por exemplo, ter vivido uma situação de desemprego agora na pandemia e ser a mulher que está sustentando a casa, né? Isso já era uma situação que acontecia antes e que com a pandemia se acentuou, né? Eu não acho que está fácil também, porque para eles é muito difícil lidar com essa situação de não se ver mais como o provedor da casa, né? Então, então, a gente está os dois lados aí tentando se encontrar, né, nessa nova dinâmica familiar, estrutural. E como que tem sido a resposta psicológica disso? Dessas pessoas que perderam o emprego ou que, enfim, tiveram uma redução aí no seu salário? Muitas pessoas acabaram, por exemplo, quem fazia terapia, né? Eu até não vivi isso de forma tão intensa no consultório, mas muitos colegas meus viveram, de muitas pessoas cortando a questão do atendimento psicológico, porque daí agora não tem mais condição de dar conta disso. Só que depois as pessoas te procuram, elas estão numa situação de ansiedade muito maior, de depressão muito maior, né? Assim como, por exemplo, essas alunas do Gabriel, eu imagino que esteja, né? Imagino a falta que elas estão sentindo, não por ser esse momento aí de fuga, mas de deixarem de fazer algo por elas mesmas, né? Então fica todo mundo Sim. muito mais inseguro, né? E abrindo mão, às vezes, de coisas que eram importantes, que tinham um objetivo maior, que tinham esse momento de pausa para a pessoa, né? Você está falando aí das aulas como um momento de pausa para elas, né? Para pensar só no que elas buscam alcançar, para aprender, né? Para trocar, de repente, com amigas ali enquanto estão em grupo, né? Então, a terapia também tem esse momento de pausa, mais ainda, né? Ela é esse momento para você pensar só em relação a você, sem que seja
uma situação de para quê, né? De fazer algo, como é uma situação uma situação acadêmica. Me parece, aí não sei se vocês vão concordar, mas me parece uma questão cíclica, né. Se a pessoa não tá bem, ela não trabalha bem, portanto ela não tem o mesmo resultado ali no trabalho, o resultado financeiro, e isso gera numa nova ansiedade, que gera um novo problema no trabalho. Sem dúvida. É exatamente isso. Primeiro precisa pensar em o que veio antes, né? Foi a situação do problema financeiro que veio antes? Ou foi a situação de estar com transtorno mental antes, né? O que apareceu primeiro? O que foi desencadeando o problema? Para você ir conseguindo romper com esse ciclo, né? Porque de fato é um ciclo. Ela é uma via de mão dupla. Não tem como você falar de saúde financeira sem falar de saúde mental e vice-versa, né? A definição hoje em dia, inclusive, né, da OMS, o conceito de saúde, a OMS entende como um estado de bem-estar físico, mental e social, mas é completo, né? Ela não vê Sim. como coisas separadas. Então, para você ser considerado alguém em estado de saúde, não basta a ausência de doença. Você precisa estar com esses 3 aspectos em equilíbrio, né? O físico, o mental e o social. Uma plenitude, né. A Isso. OMS, inclusive, eu gosto das referências da OMS, que é o tripé. Eu brinco em umas aulas minhas que a gente tem o tripé do físico, o mental e o financeiro, que é Uhum. onde o social se encaixa na definição da OMS. Sim. E que não dá para você querer só atacar um. Não dá. Eu vi uma entrevista essa semana no programa da Netflix com uma juíza que ficou milionária, nos programas que ela tem lá nos Estados Unidos, na CBS. E perguntaram para ela: e agora, a tua vida está resolvida? Ela ganhou 400 milhões de dólares em um ano, para vocês terem ideia do motivo da pergunta. E ela respondeu: não. A vida é composta de estresses, ela disse. Um dos estresses é a questão financeira. Esse eu resolvi, lógico, Uhum. 400 milhões de dólares. Mas as outros estresses, o convívio com as pessoas, os estresses mentais, os estresses físicos, doenças, isso daí o dinheiro não resolve. Lógico que ter o dinheiro me ajuda a combater esses outros estresses com maior facilidade, mas eles não deixam de existir. Sim. As pessoas têm uma cisma, eu acho que isso é do discurso capitalista, que a mídia nos vende muito, principalmente os filmes e tudo mais, e as redes sociais agora, com as pessoas pseudo-sucedidas lá mandando foto que estão felizes porque tem uma Ferrari, e não tem nada a ver. O dinheiro, eu falo que o dinheiro ele não traz felicidade. Não mesmo. Ele traz satisfação, que é uma coisa bem distinta. Inclusive, eu queria conversar isso com você, essa distinção de satisfação com felicidade. Uhum. Mas o dinheiro ele te ajuda, se você souber utilizar ele, a construir a sua felicidade. Mas as pessoas confundem felicidade com satisfação. E o dinheiro ele é muito bom em dar satisfação, comprar satisfação. Satisfação da compras bobas do dia a dia, das viagens exageradas, das festas exageradas, das coisas exageradas, que vão trazendo satisfação. Mas o problema da satisfação é que ela passa. Ela fica saciada. E depois, quando ela Sim. volta, você quer mais. É que nem uma droga. Então, acho que você já deve até ter visto isso, né? Concorda com essa lógica da satisfação da felicidade? Concordo, Gabriel. Eu penso da seguinte forma, né? Não dá para você. As pessoas tinham aquela frase antiga, né? De que dinheiro não traz felicidade, né? Ele pode até não trazer a felicidade, mas é ele que vai te dar essa base de satisfação, porque sem ela você não consegue atingir felicidade. Como é que você pode falar de felicidade se você pensar na realidade, por exemplo, das pessoas que vivem em comunidade e que não conseguem pagar a conta de água, de luz, comer bem, né? Não conseguem dar nenhum tipo de lazer para os filhos, ou ver filho frustrado, sem dar conta, às vezes, de comprar material de escola, né? Coisas básicas. Como é que você pode se perceber uma pessoa feliz se a sua vida é cheia de insatisfações, né? A gente vai ter insatisfações ao longo da vida o tempo inteiro, com certeza. Mas o dinheiro, ele te dá essa base para que você consiga alcançar um estado, né, maior de felicidade. Mas ele não é a felicidade em si, né? Não é ele que vai te trazer essa sensação. A felicidade, ela é composta por N fatores, né? Ter uma boa autoestima, você lidar bem com as suas próprias questões, com as relações familiares, você atingir os objetivos que você deseja para sua vida profissional, para sua vida pessoal, né? Mais do que tudo, hoje em dia o que a gente fala que é essencial para que você encontre esse estado de felicidade é você perceber qual é o teu sentido de vida, que é uma das queixas mais frequentes no consultório, gente, né?
As pessoas, elas se queixam muito de não ver sentido na vida, de não encontrar o sentido delas de vida. Para que elas estão aqui, né? Então, eu vou crescer, eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu vou conquistar coisas e vou morrer depois. Para que tudo isso? Né? Assim, e a gente vai trabalhando no consultório justamente essa situação de encontrar o sentido de vida de cada um, né? Mas para que você está aqui? O que você pode e quer oferecer para o mundo, né? Como é que você quer ser lembrado? Que você tem que só você pode oferecer, né? Para as pessoas que você convive, para o teu trabalho, né? Para a tua família. E não é um trabalho fácil. Porque, inclusive, só a própria pessoa que vai poder responder essa pergunta, sabe? Pergunta não tem uma resposta do terapeuta. O terapeuta ele vai te conduzir para procurar essa resposta dentro de você. O dinheiro, de forma alguma, vai te trazer esse sentido de felicidade. Com certeza. Gostei muito da sua explicação. Você precisa dar uma base de satisfação para ter felicidade. Com certeza é aí que é o ponto-chave, as pessoas entenderem esse equilíbrio. Se você não tiver equilíbrio, se você achar que, não, quando eu tiver dinheiro eu vou ser feliz. Não, ele faz parte do processo, mas ele não é o motivo nem o objetivo. O objetivo, muitas vezes, as coisas que te deixam feliz realizado não demandam uma grande quantidade de dinheiro. Sim, sem dúvida. A maioria não. São experiências. E eu vejo muito, principalmente jovem. O jovem associa, eu vejo muito nas redes sociais. Nossa, eu preciso de $1 milhão, aí eu vou ser feliz. Cara, da onde você tirou 1 milhão para início de conversa, sabe? E não é isso a pessoa achar felicidade. E eu acho que é exatamente essa bagunça mental e emocional que afeta as decisões das pessoas, que levam ela ou para cair naqueles discursos de pirâmides financeiras, que o pessoal cai muito, investimentos altamente especulativos de alto risco que vai levar o cara a quebrar, e as decisões exageradas de consumo que podem progredir para um consumismo, que nem precisam progredir para o consumismo para deixar a pessoa endividada, mas quando vira o consumismo que a coisa fica feia. E tudo isso está nessa questão que você falou agora, esse equilíbrio emocional, esse equilíbrio de entender o que você quer. Só que eu acho que o mundo não dá tempo para a gente fazer essas perguntas, né? Se deixar o mundo tocar o ritmo da nossa vida, ele não dá esse tempo. O mundo, ele quer essa bagunça, porque essa bagunça é consumo, crédito, que é o que o banco e as lojas querem. Dívida. Consumo e crédito, dívida. O mundo vive disso. Sim. O mundo vive desse ciclo vicioso da dívida e consumo. E pessoas que pensam e sentem de maneira consciente vão ter menos crédito e consumo, vão gastar menos. Engraçado, né? Eu visualizei agora, assim, parece cena de filme, aquelas coisas meio de ficção, assim, uma fila de pessoas meio dentro do Matrix, sabe? E aí, tipo, só passando o cartão de crédito na maquininha. Aí uma delas tem um estalo, fala, nossa, o que que eu tô fazendo aqui? Aí ela sai da fila, assim, e atrapalha o negócio inteiro, né? Exatamente. Exatamente. Tem aquelas loucuras da Beck Bloom, você lembra desse que é o filme? Loucuras de consumo da Beck Bloom. Acho que é, delírios de consumo, né? Delírios de consumo de Beck Bloom. Aquele filme é excepcional, excepcional. Aquele filme e aquele outro lá do Justin Timberlake, que ele fala do tempo e dinheiro, são dois filmes que as pessoas já estão quase de categoria de filme B, né? Esse é bom, esse é bom. E são excepcionais, porque eles falam exatamente isso. Esses filmes que fazem você pensar. Eu tenho alguns dados aqui, assim, pra gente não ficar uma coisa muito engravatada, né? Mas eu vou dar os dados pra gente discutir. 6 em cada 10 brasileiros associam conversa sobre dinheiro a sentimentos negativos. Essa foi uma pesquisa encomendada por um banco, mas isso já aponta alguma coisa, né? Então, 60% das pessoas sentem mal em falar sobre dinheiro, já bate uma angústia, uma depressão, e 80% das pessoas afirmaram que uma linguagem mais coloquial, mais descontraída, tirar aquele formato do banco tradicional, ajudaria a se interessar. Então, eu acho que no fundo é tornar essa conversa mais humana, né? Com certeza. Olha a coincidência estatística, né? 60% dos brasileiros também estão com problemas orçamentários. Sim. Eu acho que tem uma relação. Provavelmente, provavelmente. A gente podia ajudar a encontrar a resposta, acho que isso é importante. Tem aqui os problemas físicos e mentais, assim, mais encontrados, né, entre essas pessoas. Insegurança, 65%. Angústia, 61%. Desânimo, 58%. Sentimento de culpa, 57%. E baixa autoestima, 56%. É isso que você vê no consultório, Alice?
Sim, sem dúvida. Eu estava vendo, inclusive, esses dados são dessa pesquisa que você está falando aí do banco, né? Isso, e da SPC Brasil também. No site da SPC também. Eu encontrei que 69% dos inadimplentes sofrem de ansiedade extrema, né? Porque as pessoas ficam o tempo inteiro nessa angústia de como é que elas vão dar conta de pagar, né? Uma dívida que elas fizeram, muitas vezes em situação de desemprego. Como é que ela vai sair dessa situação que ela se colocou se a situação financeira dela está tão caótica, né? E ela precisa primeiro organizar os sentimentos dela, entender como é que é a relação dela com o dinheiro. Eu acho que isso é muito importante de pensar, né? Como é que a pessoa lida com a questão do valor do tempo dela, com aquilo que ela pode comprar? É fácil ver, inclusive, pessoas que às vezes arcam com coisas que elas não têm a menor condição de pagar, né? Então a pessoa vive de um salário mínimo, mas ela quer ter um iPhone. É comum encontrar pessoas que às vezes priorizam ter um carro importado em vez de dar entrada numa casa, que é uma coisa que vai te trazer uma estabilidade, uma segurança maior, né? Então, é muito essa questão do status. Quando o Gabriel estava falando, eu estava pensando justamente nisso, assim, né? O quanto o mundo hoje em dia, principalmente esse apelo das redes sociais, né? Você falar aí desses milionários emergentes, né? O quanto essa realidade nova não fica falando para a gente que a gente precisa ter certas coisas para encontrar esse estado de felicidade, né? E além disso, fica falando do quanto a felicidade é um estado pleno e frequente. E não é essa a verdade. Ninguém é Constante, né? feliz o tempo inteiro, exatamente. Né? A gente não vai ser feliz, não existe ninguém que vai ser feliz do nascer ao morrer, não tem como. Né? A gente vai passar por diversas situações de frustração, algumas que envolvem a situação financeira, sim, por isso a gente precisa de uma educação financeira para conseguir lidar com isso, e outras que não tem nada a ver com a situação financeira. Né? Os transtornos mentais, eles têm sim uma ligação muito forte com essa situação, com essa questão aí de como a pessoa lida com o próprio dinheiro, né? Mas tem muitos outros fatores que desencadeiam outro tipo de transtorno mental. A gente pode, inclusive, falar disso de repente num outro episódio, né? Que aqui é mais para falar da questão financeira. Mas não tem como pensar que eles não têm relação. Tem sim, apesar de ter vários outros fatores, a situação financeira interfere muito. Inclusive, essa estatística que você falou, eu achei que no SPC são 40% das pessoas têm uma realidade de gastos incompatível com o orçamento Tá delas. vendo? Nossa, é muito alto. É muita gente, é muito. Os números do Brasil nessas questões financeiras são assustadores. Sim. São assustadores. E cada ano que passa, piora as estatísticas. Pela falta de acesso à educação, né? Com certeza. Sim. Eu tava vendo, Gabriel, você pode falar melhor que eu, com certeza, né? Tirar essa dúvida aí. Mas que parece que eu esqueci o nome, né? Daquela lista das pessoas super endividadas, que tá assim, passando os 30 milhões, é isso? De dívidas que não tem nem como ser renegociado, é isso? Eu vi da Boa Vista essa pesquisa. Eu creio que já está maior esse valor. Esse ano tá Meu para Deus. sair agora, esse mês. Mas essa estatística, ela é muito inchada com juros. Tá. É complicado esses valores que eles passam. Uhum. Mas, sabe, vou te dar um valor, aproveitando a linha do que você falou do status. Até 2015, o endividamento no Brasil era prioritariamente classes C, D e E. Então, era uma questão econômica. Hoje, a faixa econômica mais endividada do nosso país é as classes A. Né? A B e a A. São pessoas que ganham mais de 5, 6, 7, 10 salários mínimos. Não é a falta de dinheiro, né? Não é a falta de dinheiro. Então o que que é, gente? Pelo amor de Deus. Eu de verdade arrisco dizer que é muito essa questão emocional, né? Com o que você gasta o seu dinheiro? Quanto você gasta? E o pior, né? Para que você gasta? Você quer mostrar para quem? Ou você está buscando preencher que vazios aí que você fica? Eu tô triste, então eu já vou sair para comprar uma blusinha, né? Eu tô muito ansiosa, então eu vou comprar um chocolate. Então eu vou comer não sei aonde que eu gosto. É caro, mas hoje eu preciso disso, né? Ou até esse tipo de situação. A pessoa tá mega frustrada às vezes no trabalho ou com outras coisas. Hoje eu mereço, né? Vou comprar, vou comer não sei aonde que eu gosto, eu vou comprar aquele negócio que eu queria faz tempo e não me dava. E nisso você vai suprindo de coisas materiais o teu emocional. Você nem resolve a tua falta, né? Nós temos várias faltas, você nem resolve essa falta aí dentro de você e tampouco, tampouco contribui para a tua saúde financeira, muito pelo contrário. A pessoa ela tá com um problema ali, vamos dizer assim, uma analogia. A casa tá pegando fogo, em vez de ela jogar água na casa, ela cava um buraco para ficar longe do fogo. Mas ela, depois, quando ela vai se ver, ela tá no buraco. Ela tá pior do que o fogo tá lá o fogo tá comendo. Sim, Meu sem Deus, a dúvida. gente tá rindo, mas o negócio é muito sério.
Ô, Gabi, no seu escritório, na sua empresa, você percebe também esse efeito ao contrário? A pessoa chega com um problema financeiro porque ela tem um emocional? Olha, eu nunca vi separado, para ser bem sincero. Quando eu fazia um programa que chamava Programa de Autonomia Financeira na Unicamp, a gente, na época, pediu um acompanhamento psicológico, isso mais de 10 anos atrás já, porque era evidente, olha, eu estou falando de gente que trabalha estatutário, salário bom, e a taxa de endividamento lá beirava os 80%, era pior do que a estatística nacional. Nossa. A grande maioria eram decisões de consumo supérfluos. Armário de cozinha, carro e roupa. Era disparado os principais motivos de endividamento das pessoas. Além da questão do marido que não conversava com a mulher, que eu tenho até uma história engraçada e por aí vai. Mas nunca eu vi problemas de endividamento. Nunca não, vai. 95% dos casos que eu tive de problemas de endividamento tem fundo emocional. Sempre tem fundo emocional. É muito raro uma pessoa que o motivo não seja emocional. Só que aí entra um problema. Desse grupo de 95%, eu posso falar também que os 80% não reconhece que é um problema emocional. Ela cria desculpas para si mesma, justificativas. Ah, não, mas é porque eu tive um problema de saúde, eu precisei gastar no cartão de crédito, isso daí. Mas você olha o cartão de crédito dela e tem sushi, cerveja, sushi, supermercado, balada, sushi e outro restaurante caro, e aí, de repente, vem a conta de saúde, sabe? A pessoa já estava estourada muito antes da conta de saúde. Mas a conta de saúde que tem um valor grande é o culpado, é o vilão. Não, não é o vilão. O vilão são os pequenininhos no seu dia, ou eu mereço, eu preciso, a minha válvula de escape, os meus desengajamentos morais diários para fugir de tudo que eu posso, em vez de enfrentar a minha realidade que está me estressando, que está me frustrando e que eu não quero enfrentar isso, qualquer que seja o motivo profissional, emocional, relacionamento, autoaceitação, sempre. Mas aí ela precisa daquela desculpa. As pessoas, o brasileiro é o rei da muletinha. Chegava a me irritar com alguns clientes que falavam, cara, você precisa cair na real, calma. Se você já veio aqui a mim, eu não vou te dar a solução em 3 dias, sabe? Não é um negócio, não, vamos resolver aqui, acabou. Daqui 2 meses você vai voltar para mim com o mesmo problema, não vai dar certo. Você precisa de um acompanhamento terapêutico, psicólogo, para resolver o que está te fazendo exagerar ou descontar, na verdade é sempre um descontar as suas frustrações no consumo. Por que você precisa de tanta válvula de escape e por que você está criando essa desculpa para não enfrentar que o problema é muito maior do que isso. Não é culpa de uma cirurgia, de um acidente. Inclusive, a gente fala isso no nosso curso de educação financeira, que são 2 situações que levam ao endividamento. As imprevistas, que é onde todo mundo põe a culpa, e as espontâneas, que é onde realmente está a culpa. E as espontâneas são o quê? São gastos exagerados no cartão de crédito, cheque especial e carnê. 98% das dívidas no Brasil estão nesses 3. Então, a estatística já está corroborando aqui que o motivo é espontâneo. E só 2% das dívidas no Brasil são relacionadas a um financiamento imobiliário, um financiamento de carro, ou realmente algum tipo de acidente que demandou a pessoa precisar pegar um crédito para resolver um carro que entrou na garagem, assim, derrubou o muro da casa dele. Então, grande maioria dos casos tem fundo emocional, é fundo emocional, porque parece que a gente está numa sociedade hoje que a gente não se dá a liberdade de reconhecer que precisa de ajuda, que precisa reconhecer que a vida não é assim, mas nos vendem que a vida é Ferrari, que a vida é viagem para a praia todo fim de semana e postar foto feliz no Instagram, e não é assim a realidade. Nunca vai ser. Se fosse, seria um saco. Se você não tivesse os momentos de dificuldade para superar, você não teria sentido aquela sensação de superação e, decorrentemente, a felicidade que vem disso. É a questão de valorização mesmo, né? Pô, eu tenho que trabalhar 12 meses para pagar essa viagem, então eu tenho que gostar muito dessa viagem, ela tem que valer a pena por tudo que eu suei. Tem que valer muito a pena. O Gabriel estava falando, eu fiquei pensando em 2 coisas aqui, né? Quando ele falou isso de, poxa, você demorou para vir aqui, eu não vou resolver isso para você em 3 dias, né? Essa postura do brasileiro, a gente percebe em muitas situações, né? O brasileiro parece que ele fica mesmo sempre à espera de que alguém venha e resolva por ele, né? Aquilo que depende dele. Então, seja você no seu trabalho, né, Gabriel, aí questão financeira das pessoas,
seja, muitas pessoas às vezes vêm no consultório assim, né? Olha, me diz aqui o que fazer, né? Não, a decisão é sua, né? A decisão é sua. Vamos pensar junto aqui quais são as possibilidades, né? Por que que você pensa em fazer uma coisa, por que que pensa em fazer a outra? Mas as pessoas vêm também, às vezes, no consultório de, olha, preciso que você me diga o que que eu tenho que fazer. Ou mesmo se a gente for pensar nessa questão da política aí, você não precisa nem entrar em um partido ou em outro, mas pensar nesses extremismos e que sempre tem um ali que é eleito que vai vir e vai, nossa, salvar a pátria. Esse vai vir e vai É, arrumar todos os problemas do Brasil. Mas e você? Você faz o possível aí dentro da tua comunidade? Dentro do que é possível para você melhorar a vida de alguém, ajudar alguém, né? Ou contribuir, ou minimizar o teu impacto, né? Em mil situações, mesmo essa de consumo. A gente faz isso, né? Tem muito essa situação. o brasileiro ele quer o Batman, ele não quer ser o Batman. Isso, exatamente. Sim. Seu Batman, Mas seu Batman é difícil. é muito por essa questão aí que muitas pessoas levantam, do quanto a gente, inclusive, também não se valoriza, né? Você Sim. pode pensar nessa questão do consumo, que a gente está abordando hoje aqui, o quanto o brasileiro deixa de favorecer produtores locais para ficar comprando em sites da China, né? Você não está movimentando emprego dentro do teu país fazendo isso, né? Todo mundo às vezes quer comprar uma coisinha de fora? Quer, também não tem problema nenhum. Mas o quanto você fica só investindo em comprar roupa de outro lugar, quando você não pensa que se você fizer aqui dentro, você vai estar movimentando o cara que vende linha, o cara que vende tecido, né? O cara que tem a loja, o cara que vende, o cara que faz a roupa, né? As vendedoras que ficam ali vendendo o tempo inteiro. Você está desconsiderando tudo isso. E isso é uma das coisas que, inclusive, a gente pode citar como uma questão que influencia muito nessa questão desse consumo exagerado, que leva tantas pessoas a se endividar. O quanto hoje em dia tudo está a um acesso de um clique, né? Eu não preciso ir até um lugar comprar, eu não preciso ficar pensando muito no que eu quero comprar ou não, né? Eu vou por impulso, tá tudo à minha mão, eu vou escolhendo, a gente não paga em dinheiro físico, né? Paga no cartão, que a gente tem essa falsa sensação de que não é dinheiro, depois eu dou um jeito, lá na frente eu vejo, aí fica esse consumo exagerado e desnecessário, muitas vezes. É o consumo irresponsável, né? Foi com você, Isabel, inclusive, acho que a gente teve uma entrevista sobre consumo sustentável na TV tempos atrás. Eu mencionei exatamente isso, que sustentável não é um selinho no seu produto. Sustentável é toda uma cadeia produtiva que, inclusive, leva em consideração esse aspecto de você, entre escolher um produto que vem de longe e escolher um produto da sua região, é muito melhor. Sim, O impacto econômico é muito melhor. Se você puder escolher comprar no mercadinho do teu bairro, vai no mercadinho do teu bairro. Se a diferença de preço não for astronômica, que também aí já não é justificativa, mas se for pequena a diferença, vá no do seu bairro. É aquela sensação de vira-lata, né, que o brasileiro tem, assim, sempre o que é de fora é melhor. Isso no caso de cidades pequenas em relação à capital, ou no caso do Brasil em relação a países do exterior. Exatamente. Por que não compra um Boticário e você vai comprar um Azarro? Por que você comprar um perfume francês, sendo que a gente tem um fabricante nacional excepcional? sim, Mas o brasileiro, ele acha que o status está associado à marca e o reconhecimento dele como ser humano na sociedade sucedido e feliz está associado às marcas que ele veste. Então ele veste uma camiseta, que a camiseta, metade da camiseta é a marca da Gap. ali, Gap. O cara é um outdoor ambulante sim. e ele acha que isso é legal, porque vendem essa imagem de que quem é um outdoor ambulante é uma pessoa feliz e sucedida. Não um cara que compra uma camiseta que nem tag tem, porque é de um carinha que fez ali no bairro dele, um alfaiate que seja, e provavelmente é ainda mais barato do que outra com marca. A mesma coisa do perfume, do relógio e tudo mais. E tudo isso acho que está com esse complexo do vira-lata mesmo. Eu sou o que eu tenho e não eu sou o que eu sou. Até porque muitas vezes a pessoa não sabe o que ela é, né, como vocês falaram. Eu estava pensando aqui naqueles grupos, assim, né, naquelas pessoas que fazem, às vezes nem é uma ONG, mas que faz trabalho comunitário, que compra a cesta básica para doar. Meu, impressionante como essas pessoas são felizes. Sim. E isso a gente não sabe, o que se passa ali dentro da casa dela, se ela tem necessidade, como que tá a conta de luz dela, se tá fechando. Mas em geral são pessoas felizes, orgulhosas, né, satisfeitas, e isso por fazer pelo outro. Talvez seja o que falta para a maioria das pessoas que estão sempre frustradas financeiramente e emocionalmente, é não encontrar essa felicidade verdadeira, né. Você volta nessa questão aí do que eu estava abordando da questão do sentido de vida, né, Isabel? Então, assim, se vocês procurarem, quiserem, né, posso
fazer uma indicação aqui de um livro que é bastante famoso até, no Brasil talvez nem tanto, mas ele é um best-seller, né? Que é o livro do Sentido de Vida, do Viktor Frankl. Então, assim, ele fala, uma das frases mais famosas do Viktor Frankl é justamente essa, de que ele encontrou o sentido de vida dele, ajudando as pessoas a encontrarem o seu sentido de vida, né? E para muitas pessoas o sentido de vida é isso, de ajudar e cuidar dos outros. É o poder da empatia. Sem O poder dúvida. da empatia ajuda muito. Porque nós somos isso, né? Nós somos seres de relação. Nós não somos seres de Sociais. consumo, exatamente. A gente faz toda a nossa estrutura, toda a nossa personalidade nas relações que a gente estabelece ali na infância, né? Em como as pessoas com quem você convive te enxergam, te veem, como é que elas falam sobre você, né? Como é que você percebe a reação delas nas suas ações, nas suas posturas, né? É assim que a gente vai se formando. E a gente busca esses referenciais a vida toda. Não dá para ficar vaziando a nossa felicidade em questão de consumo, como muitas pessoas acabam fazendo. E por que que as pessoas fazem, né? Vivem essa questão de buscar a satisfação no consumo? Porque o consumo ele ativa o sistema de recompensa do cérebro, né? É imediato. Então eu compro e eu fico Dopamina. feliz. Isso, exatamente. É o mesmo índice da cocaína e do chocolate. Isso. É assustador, é a Sim. mesma quantidade de produção e, portanto, gera a mesma dependência. Sim, Seu cérebro fica viciado na felicidade do consumo. exatamente. Consumir é gostoso, não vamos mentir aqui, ninguém aqui é monge. Sim, sem dúvida. Comprar é gostoso. A sensação de você comprar alguma coisa pela internet, chegar em casa, você fica feliz pra caramba na hora. Então, a gente tem que se policiar. Isso, olha, calma lá. Eu tô feliz porque isso vai agregar algo na minha vida ou simplesmente pela bobeira de comprar? Tem que pensar sobre isso. Sim, Daí. eu tenho que pensar se isso vale a pena dentro da minha condição financeira, né? Da minha condição de vida, mais só do que financeira. Né? É pensar se eu quero isso, eu posso, a gente costuma fazer esse exercício, né? Eu devo comprar, além de dever comprar, eu preciso comprar agora, né? Ou posso comprar isso depois? Porque a gente muitas vezes compra, a hora que chega em casa já não tem mais a mesma satisfação. A satisfação que você tem na loja, quando você escolhe uma peça, é totalmente diferente de quando você olha aquela loja, aquela peça na sua casa. Tá? Então, precisa mesmo pensar e questionar se vale a pena essa compra. Não é questão de não consumir. A gente tem um estilo de vida que exige sim que a gente consuma. Né? Tudo interfere. Como você se veste no seu trabalho, né? Aonde você pode ir com seus amigos. Então, isso é uma das coisas que mexe muito com as pessoas quando elas estão em situação de endividamento. Né? Poder sair ou não poder sair com alguém, ficar com vergonha se pode pagar uma situação, se não pode, se tem familiar sabendo que você está endividado, se não está. Como eu estava falando dessa situação aí, quantos homens hoje em dia vivem uma situação de que não são eles que estão dando conta da situação financeira, como é que eles lidam com isso? Então, tem muito a ver com a questão de como a gente se percebe. Porque você está falando, na verdade, da independência, de que a gente busca desde criança. Desde criança a gente quer fazer as coisas sozinho, ter capacidade para lidar com as questões, e aprendendo, e vendo que você dá conta, mostrando para o outro. A criança ela está o tempo inteiro ali exercitando isso dentro de casa. Para quem tem filhos, lida com crianças, sobrinhos, né? Quer que seja ali, você percebe isso. Quando a criança quer mostrar que ela fez, que ela foi capaz, que ela descobriu. Então, precisa sim, a gente precisa desse reconhecimento aí em mil situações. Comprar também é uma forma de você reconhecer o teu esforço, sim. Poxa, eu trabalhei, eu posso comprar, mas precisa ver o quanto isso é uma muleta emocional. E aí é que mora o perigo. Eu já tive clientes com 8, 9 cartões de crédito, tudo estourado. Tudo estourado. Mais de 100 mil reais em dívida e ganhando 8, 10 mil por mês. E o maior problema não era a dívida, o maior problema não era os cartões, o problema era as pessoas descobrirem que ela estava endividada. É a imagem, né? É a imagem. Essa questão do status aqui é muito difícil no Brasil. Sim. Eu já vi uma estatística que parece que 1/3 dos divórcios o motivo é dinheiro. Porque interfere no humor da pessoa, interfere na maneira que você chega em casa. Claro. Você deposita no outro as suas frustrações, né, suas angústias. Mas eu não culpo o financeiro, sabia? Eu acho que vem antes, é a comunicação. Se houvesse comunicação, poderia ter sido resolvido. Não, agora você está empurrando para a minha área, é isso? Não é a sua área, é a minha. Mas olha, vamos ser sinceros, tudo isso que a gente falou até agora, concorda se as pessoas fossem mais livres para se comunicar entre si, consigo mesmas? 90% das coisas já daria para se resolver. Eu acho que o brasileiro tem uma dificuldade muito grande de se comunicar. E você não acha que essa questão, por exemplo, de falar de dinheiro
é muito por conta dessa falta de educação financeira que a gente tem nas escolas, que a gente tem em casa, né? Com Ninguém ensina a certeza. criança a lidar com dinheiro. Não é uma questão Não. fácil no E nosso não é uma país, coisa que né? você aprende errando. É o pior de tudo. Você não aprende errando. Num relacionamento amoroso, você vai cometendo seus erros, vai aprendendo. Infelizmente, você magoa muito até você acertar. No dinheiro, não. Você endivida e não aprende. Você não aprende. Nas relações humanas, a gente falha, mas vai aprendendo. Porque vai levando os tapas e as broncas. E se você tiver um pouco de empatia e consciência, você vai aprendendo. Mas no dinheiro, não. E aí, o avô não tem lição para passar para o filho, que daí também não tem para passar para o neto. E, consequentemente, você gera essa cadeia de pessoas que não sabem transmitir nenhum tipo de conhecimento financeiro. A escola não ensina. A sociedade, quando ensina, ensina com o viés do vem para as ações, ou utiliza esse cartão de crédito sem anuidade, que aí você não fica ferrado. Ou seja, também é induzida, é o nudge, induzida a pessoa a fazer decisões financeiras erradas, que são lucrativas para poucos, não para elas. Tendenciosas, né? Tendenciosas, as pessoas são influenciadas. Então, mas eu acho que tudo isso nasce, porque mesmo quando a gente dá educação financeira, a gente bate nessa barreira da comunicação. É muito difícil fazer o aluno numa palestra, num curso, até mesmo o cliente na consultoria, a falar. Às vezes eu fico 1 hora para o cara falar 5 minutos. É muito difícil pôr para fora. Eu pareço aqueles quadros do Charlie Sheen lá da série dele. Ele vai na psicóloga e ele só quer o remédio, ele não quer falar com ela. Aí ela fica lá, tá bom, você tá pagando pela hora? Mas eu me sinto muito mal em receber 1 hora e a pessoa não falar, porque eu não vou conseguir resolver o problema dela. Eu queria entender por que o brasileiro tem tamanha dificuldade de falar. Sabe? Para falar besteira de futebol, ele fala. Ou qualquer outra coisa besta, mas falar mesmo. Mas é por isso que eu tô perguntando. Eu acho que é uma questão de falar sobre dinheiro. Porque no consultório as pessoas em geral falam. Quando é para falar sobre as emoções, e claro, isso acaba influenciando também nessa situação aí financeira, não só numa situação de dívida, não só isso, mas pessoa que já tem um transtorno, né, ou de depressão, ou de ansiedade, isso também vai interferindo no desempenho dela no trabalho, né? Então as pessoas falam, mas acho que o que talvez tenha a maior dificuldade é realmente de falar sobre dinheiro. Será que é porque está associado a essa relação de recompensa e sucesso, status, tudo misturado? É mais fácil admitir que eu tenho um emocional complicado do que eu admitir que eu tenho um bolso complicado? E o orgulho também, a imagem, né? Inclusive, essa estatística que eu comecei falando aqui do endividamento, eu discuti isso com a Isabel, acho que foi umas 2, 3 semanas atrás, que o endividamento na classe A está crescendo e não está diminuindo justamente porque são as classes econômicas que mais se embasam no status. O cara que está na classe C para baixo, uma mudança no padrão de consumo dele não muda muito o status dele. A vida dele fica pior, mas não muda tanto o status dele. No classe B e no classe A, a diferença é monstruosa. É a diferença de um apartamento de um bairro bom para um bairro mediano. A mudança daquele supermercado mais chique para o atacadista. E isso pesa muito. O brasileiro ele não sabe, eu acho que, lidar com essa redução do status. Ele visualiza a mudança do padrão de consumo dele como uma falha. E reconhecer a falha, que não é uma falha, tá? As pessoas precisam entender isso. O seu sucesso não é medido pelo que você compra, pelo que você tem. Não é mesmo. Mas as pessoas ainda visualizam isso e aí isso pesa muito, por isso que a gente pesa muito no status. Somos um país que importa tanto produto completamente inútil lá de fora, quando nós temos excelentes produtos feitos aqui. Vou dar um exemplo bobo. Acabamos de perder um patrocinador, mas o pessoal adora comprar chocolate suíço. Não vou nem falar marca, mas todo mundo sabe qual marca eu tô falando. Feito com cacau brasileiro, às vezes. Sabe? Vai se ferrar, cara. A gente tem um monte de marca brasileira boa, premium. Não, e aí o cacau sai aqui, sendo que, assim, é o mesmo cacau. Ele vai para a marca brasileira e ele tem um preço X, aí ele vai lá para fora pelo mesmo preço, ou mais barato até, e aí a gente compra de volta o produto finalizado muito mais caro. Sim, a gente é craque em fazer isso. Isso é uma coisa que, como economista, me irrita, e como financeiro, me irrita mais ainda. A gente precisa valorizar mais isso. De novo, né? Caímos de novo no complexo do vira-lata.
como tá. E isso mostra o que a gente falou no comecinho. É equilíbrio entre tudo. Não adianta querer separar, não adianta você querer achar que não, eu vou ganhar na loteria, meus problemas se resolveram. Não, não vão. Eu vou no psicólogo, eu vou resolver meu lado emocional, e daí todos os meus outros problemas vão se resolver também. Não, não vão. Você tem que fazer tudo junto. Tudo junto. Você tem que cuidar do seu físico, do seu mental, do seu bolso, tudo em sintonia. Se você não der atenção a todos os lados da sua vida, todas as facetas da sua vida, uma vai estourar e vai prejudicar as outras duas. Não tem como. É uma mesa com 3 pés. Se você tirar um pé da mesa, ela vai cair. Eu acho que uma das coisas que interfere muito na questão da saúde mental e que está sim relacionada com essa questão financeira, o Gabriel em algum momento citou agora essa situação desses emergentes, né, que aparecem no Instagram. Então, agora o que eu fiz na pandemia, né? Você ficou aí sentado, em depressão, chorando, perdeu o emprego, perdeu o pai, perdeu a mãe, né? Morreu todo mundo. Eu não, eu fiquei famoso, eu ganhei não sei quanto, eu comprei uma casa, eu comprei um carro de não sei quantos, né, milhões de reais. E para mim é muito fácil relacionar isso eu não sei se vocês conhecem, né, com o livro A Sociedade do Cansaço, não sei se vocês já ouviram falar. Não, mas agora eu vou anotar aqui, porque se me lembra um outro artigo que eu li sobre burnout, eu vou dar uma lida. Eu não sei se eu vou me arriscar a falar o nome dele, né? É Byung-Chul Han. É um filósofo coreano, né? Ele saiu da Coreia e foi para a Europa, acho que para a Alemanha, se eu não me engano, para estudar filosofia, entre outras coisas. E ele escreveu esse livro Sociedade do Cansaço, que aponta o quanto hoje a gente fica sempre se baseando nessa questão do desempenho. Ele fala o quanto a gente está migrando de uma sociedade que era disciplinar pro não pode, não deve, e se fizer isso tem essa consequência, os presídios, os hospitais, os asilos, né? Para uma sociedade de desempenho. Então, é uma sociedade de academia, de escritório, de shopping, de o quanto você faz, ao invés de ser a sociedade do não, não pode, é a sociedade do yes, we can, né? Então, assim, o quanto você fica se comparando com o desempenho do outro. O quanto eu fico o tempo inteiro à mercê de pensar que eu não sou bom o suficiente porque o fulano fez mais que eu. Né? Isso é uma situação que você está falando dessa situação financeira e de quanto a sua saúde mental se envolve nisso, porque a gente vive sempre uma sociedade de comparação. É muito difícil também a pessoa valorizar o próprio ganho se ela fica sempre considerando que o outro fez mais, que o outro alcançou mais, comprou aquele carro que era dos meus sonhos e eu não comprei. Isso tem um efeito muito devastador na questão da saúde mental. O quanto a pessoa às vezes desvaloriza as próprias conquistas porque ela supervaloriza a conquista do outro, porque o outro vende isso muitas vezes de um jeito melhor, às vezes nem é uma super conquista, mas ele te convence disso justamente buscando acumular mais. Porque aí você não se sente bem com a sua vida, você queria ter aquela vida do outro, mas na verdade você tá vendo uma janela ali, né, porque cada quadrinho do Instagram é uma janela de um momento daquela outra pessoa, mas a gente não sabe o que se passa no resto do tempo dela. Sim, exatamente. Sem contar que muitos são fabricados. Sim. Aí entra de novo lá no começo do sentido da vida. A pessoa acha que aquilo é felicidade e acha que ela precisa daquilo para ser feliz porque alguém disse para ela. Sim. Que alguém feliz disse para ela. E aí você volta no que ele fala, né? Ele fala no livro também o quanto a gente fica depois infeliz por estar infeliz. Então, além de eu ficar insatisfeito, porque eu estou comparando a minha vida com a vida de outras pessoas, eu não aceito o fato de eu estar infeliz por isso, porque eu estar infeliz também me prejudica a produtividade, né? Então, assim, eu fico infeliz de estar infeliz, é um ciclo sem fim. Eu ia falar agora algo que é exatamente isso. Eu não li o livro, hein? É do artigo que eu li essa semana na Folha, que é Estou cansada de estar cansada. Sim. Esse é um dos grandes problemas do período da pandemia. É isso. Lê o livro, Gabriel, você vai gostar muito. Então, é um livro que tem sido muito falado. É um livro pequenininho. É fácil de comprar aí na internet. Então, é um livro bem legal. Porque ele falou duas coisas que na economia e a pandemia está trazendo à tona. É a falácia da meritocracia, onde, se ele conseguiu, eu consigo. Você não sabe as condições dele. O capitalismo vende o discurso de que todo mundo é capaz de chegar, o yes we can. Não necessariamente, desculpa, infelizmente tem gente que não vai conseguir certas conquistas, não importa quanto elas se esforcem, porque elas têm muitas barreiras para enfrentar antes, muitas. De onde você partiu, né, não é aquela corrida que todo mundo parte do mesmo ponto, que às vezes você pode até correr uma distância muito maior, mas você veio lá de trás, né. Exato, e tem os obstáculos. Não é uma raia onde você tem 10 corredores na mesma linha, não. São 10 corredores e, inclusive, alguns corredores já estão no final da raia. E outros estão atrás e com obstáculos. E até essa questão de habilidades, né? Que habilidades você tem? E o quanto essas habilidades são valorizadas num contexto que você está vivendo.
né? Porque até a gente foi Exato. pensar essa questão de saúde mental dentro do trabalho, né? Como é que uma pessoa que tá lá se matando de trabalhar, tem uns memes hoje em dia, assim, na internet, fáceis de ver, né? A pessoa tá ali trabalhando e pensando que, nossa, eu tô aqui me matando de trabalhar, e tem adolescente famoso que tá dançando na rede social, né? Assim, quanto isso Eu também já sei não qual meme você tá falando. então, quanto isso não interfere na questão da tua saúde mental, né? Pô, eu estudei, tô trabalhando, tô ralando pra caramba, o cara tá dançando e tá milionário. E como é que fica a saúde mental nisso, né? Que sociedade é essa que a gente tá vivendo? Os padrões de valorização estão totalmente Eu loucos. tô fazendo uma reportagem lá, né, tô levantando algumas informações a respeito do número recorde no Brasil de pessoas recebendo salário mínimo, né, a gente já passa de 30 milhões de brasileiros no salário mínimo e isso não acontecia desde 2012. E aí eu fui levantar profissões que têm ali um salário base, uma média similar ao valor do salário mínimo, que hoje é R$ 1.100, para a gente pensar como viver, né, uma pessoa ou uma família, muitas vezes com R$ 1.100. Esses são os verdadeiros super-heróis. O valor de um dia de salário mínimo não tá pagando 1 quilo de carne, das mais baratas que a gente compra. E tem profissões, inclusive, com ensino superior lá. Tem algumas categorias de professor. Eu ia falar isso agora. Então, assim, é triste. E aí você vê entre as 100 profissões mais bem remuneradas, poxa, algumas coisas, por exemplo, como jogadores de futebol, que não é um cara que tem que estudar, sabe, se preparar e não contribui em nada com a sociedade no fim das contas. A questão do. Vou até trazer uma coisa aqui, só para fechar esse assunto que você falou, que eu gosto. O jogador de futebol até tem o preparo, não tem o estudo. Mas eu acho que essa coisa que a gente tem na nossa sociedade social, só porque o cara estudou ele merece ganhar mais, eu acho isso injusto. Eu acho que todas as atividades, com ou sem estudos, se elas têm uma relevância social e Claro. econômica, elas merecem ganhar um valor justo. Mas o problema é, por que ele ganha tanto? Ele ganha tanto porque ele gera aquele tanto, porque nós consumimos o que ele vende. Então, o problema é o que nós estamos dando valor. Se nós não valorizamos a educação, se nós não valorizamos o médico, se nós não valorizamos o bombeiro, que é um cara que ganha o salário mínimo nessa sua lista, e caramba, não preciso nem falar o quanto que essas pessoas são úteis na sociedade, a gente continua valorizando o artista, o esportista e outras besteiras, agora os youtuber, twitch-tuber da vida. É óbvio que o dinheiro vai ficar se distribuindo de maneira equivocada como está se distribuindo. Porque é isso, né? É a gente que dá o valor. É exatamente, a gente que dá o valor, nós damos o valor. Não é o dinheiro tem, as coisas têm o valor que nós damos a ela e o dinheiro flui para aquilo que tem valor. Se nós não damos valor o que é útil, a gente não pode reclamar depois. Sim. E é isso que eu acho que para o nosso país não é uma coisa tão clara assim. A gente não consome só blusa, calça, móveis. Você consome cultura. Que cultura você consome? Entretenimento. Entretenimento. Que cultura você tem consumido, Exatamente. né? Você está dando valor para o Exatamente. quê? E aí fica esse descompasso. E aí realmente é uma pessoa que não agrega nada, agrega meia dúzia. Ela traz um impacto para o PIB patético. Mas ela agrega para meia dúzia numa grande quantidade de dinheiro. E aí ela ganha o que ganha. Essa é a injustiça e a falácia da meritocracia de novo aí. As pessoas não estão em igualdade de condições e, por consequência, a gente tem esse mundo, essa sociedade extremamente desigual. E a pandemia ela está agravando tudo isso, todos esses indicadores. E aí fica complicado, as pessoas ficam cansadas de ficar cansadas e ficam frustradas de estarem frustradas, infelizes por estarem infelizes. E, novamente, se a gente não começar a olhar para dentro de si, os efeitos que a gente vai ter da pandemia no longo prazo, economicamente, socialmente, vão ser permanentes. Esse é o meu maior temor hoje, é que esse afastamento das pessoas, com o home office, que tem os seus lados bons, mas tem o lado ruim, que as pessoas não estão mais interagindo presencialmente. Diminuiu muito isso. E isso é muito pesado na escola, onde as pessoas aprendiam a socializar e o conceito de empatia vem na escola. Não é matemática, português, geografia. Isso não é É o que a importante gente na mais escola. aprende, né, na escola. Mas esse é o problema. A gente está num discurso hoje de que esse discurso tecnocrata, né? Não, que escola tem que ser para aprender o que é português, matemática, geografia, história e só, não é para aprender o resto. Não, muito pelo contrário, ela é para aprender o resto. Por todas as disciplinas técnicas, e eu sou professor de disciplina técnica de matemática, você aprende ao longo da vida, cara. Não é a coisa mais importante do mundo.
coisa mais importante do mundo é socializar com o outro, que é daí que vem você entender o que te faz feliz, entender o que você quer ser da sua vida, entender o que vai te dar sentido, e a gente não está dando isso mais para as pessoas. Por quê? Porque é muito mais conveniente para o sistema todo, pessoas frustradas e infelizes e consumistas, porque aí elas vão ficar endividadas, não vão investir direito, e aí uma meia dúzia continua ganhando dinheiro em cima dessa massa de gente que está infeliz e está perdida. E eu acho que com o isolamento social isso só vai piorar. Infelizmente. Espero que não, mas os números não vêm dizendo isso. Ai, gente, vamos encerrar assim desse jeito triste. Fala uma coisa mais pra cima. Não, vamos encerrar pensando que a solução é buscar o autoconhecimento, né? Porque assim você tem controle do que você faz, do que você gosta, das pessoas que você quer ao seu redor, do seu controle financeiro, né? De como é que é essa situação aí de grana, como que você lida com o teu dinheiro. Pensar que a solução é buscar o autoconhecimento, seja através de livros, seja através das suas relações sociais, seja através de uma meditação, seja através da terapia. Vamos pensar que essa é a solução. Do trabalho social, é isso. Eu gostei. Eu posso dar uma conclusão positiva também, que eu já dei uma vez. Quando a gente faz essas análises, a gente chega à conclusão geral de que tudo bem, a situação está ruim, nós sobrevivemos, portanto estamos saindo dessa mais resilientes e conscientes de que o problema está dentro da gente, portanto a solução está dentro da gente. Sim. Você não precisa de dinheiro, não precisa de muito dinheiro para começar a buscar soluções. O podcast aqui é de graça. O YouTube está cheio de conteúdo bom de graça. E aí, quando você começar a ter dinheiro, você vai buscando uma assessoria profissional, mas dá para começar a dar os primeiros passos sem gastar nada, e felicidade não custa muito dinheiro. Não dá para ser absolutamente sem nada de dinheiro, óbvio, né? Mas não custa muito dinheiro. Senão ninguém precisa de Ferrari nem mansão para ser feliz. Ela precisa encontrar o que dá realização para ela. E isso, todo mundo, independente de que estágio da vida esteja, se é novo ou se é velho, tem condição de fazer. Eu estou cheio de aluna que tem mais de 50 anos e percebeu que era isso que dava alegria para elas, elas estão estudando de novo e estão sendo felizes. Não estão gastando muito dinheiro. Então, dá sim para buscar a solução financeira, a solução mental, dando os primeiros passos, fazendo uma leitura, fazendo um estudo e aprendendo com a pandemia, agregando resiliência e dando os primeiros passos aí. Eu, por exemplo, ontem de manhã acordei meio mal-humorada, só que tava um puta sol. E faz tempo que não fazia um sol legal assim. Meu, me troquei e fui andar na praia. E eu gastei R$ 0. Aí, Mas foi muito exato. bom, assim, eu precisava disso. Eu tenho essa particularidade de ser uma pessoa mais relacionada ao sol mesmo, então eu fico meio bolada quando tá chovendo, já fico mais quietinha, mas sair, andar e tomar um sol me fez muito bem. Eu voltei mais feliz, mais ativa, com mais respostas na minha cabeça de coisas que eu podia ficar a manhã inteira no computador que eu não ia achar. E eu acho que isso também tá começando a reciclar, assim, essa saúde da gente poder sair um pouquinho de casa, já tá ajudando. Sim, o sol ajuda inclusive nisso, quimicamente, né, no nosso organismo. Manter o bom Vitamina D. humor, vitamina D. Exatamente. Eu devo dar uma última dica, reforçar. Fazer trabalho social é muito bom, gente. É mesmo. Fazer trabalho social, eu recomendo isso para todos os meus alunos. Eu fiz isso durante muitos anos na época do colegial. E a época daquele adolescente revoltado, sabe? A melhor coisa que eu fiz foi fazer trabalho social. Foi ver a realidade dos outros para você entender a sua realidade. Você vê gente que está numa realidade pior que a tua e é feliz, e você reclamando da tua. E não necessariamente você precisa ficar buscando uma instituição também para dar conta disso, né? Você pode fazer, é ótimo, mas você pode pensar, inclusive, como fazer isso dentro da tua profissão, né? É comum, bem comum, eu faço também, você reservar alguns horários sociais dentro da profissão que você escolheu, né? Terapia, infelizmente, não é uma coisa acessível para todo mundo. Isso não quer dizer que as pessoas todas não precisem, independente da classe social que elas estejam. Então, é legal reservar, né? Eu tenho um conhecimento, eu posso compartilhar, e vai ter gente que não vai poder pagar. Então, eu posso reservar dentro da minha grade horária, não era o número X ali, para as pessoas que não podem pagar. A gente pode fazer isso em qualquer profissão. Com certeza, eu também faço isso. Isso é muito bom. As pessoas até assustam, né? Como assim é de graça? Não, é de graça, sério. Vem aí. A pessoa acha que tem algum catch, uma pegadinha. Não, porque justamente por isso falta esse senso social, né, nas pessoas. A gente precisa recuperar isso no Brasil.
É assim que se constrói um país. Ó, eu vou aproveitar esse gancho, então, já que a gente está falando de graça, né, e de coisa de qualidade, de dar acesso, para relembrar, então, todo o conteúdo da F Fatorial, que tem o site com o blog, tem o canal do YouTube com alguns materiais, as redes sociais, aqui o próprio podcast, né? Quem estiver ouvindo aí, seja no Spotify ou nos outros canais, vai ter acesso à playlist inteira. Gente, tá tudo de graça, é muito legal, não tem pegadinha aqui, e realmente é para gerar esse trabalho aí, né, da gente fazer o bem e ativar o bem em outra pessoa, de poder ter acesso a esse conteúdo, esse aprendizado, levar para frente, para gerar uma grande consciência mesmo a respeito de educação financeira e hoje educação mental também aqui com a Alice. Legal. É isso aí. E tem o curso Estou Endividado Agora, que está no YouTube agora e de graça. Sempre estará de graça. Não é por tempo limitado com pegadinhas, não. Sempre Ai, que estará legal. de graça. Então é isso aí, gente. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Aguardo mais perguntinhas. Podem mandar até pelo WhatsApp que eu estou recebendo, está sendo engraçado. E, Alice, muito obrigado pela sua sabedoria, pela participação. Eu que Com agradeço. certeza eu vou te convidar de novo. Tá bom, combinado. E é isso aí, galerinha. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Gente, obrigada por ouvir até aqui. Realmente participem, mandem mensagens. O Gabriel até recebeu uma mensagem ontem. Fala aí, o que falava? Ah, é verdade. Recebi de uma nossa ouvinte que agradeceu muito. Ela escuta o nosso papo nas suas caminhadas e falou que fez muita diferença na vida dela. Ela só ficou frustrada de ter escutado o nosso podcast tão tarde na vida. Ela queria ter escutado mais cedo, quando era mais jovem. Mas eu falei para ela, né? Antes tarde do que nunca. É isso que é a vida. Alice, obrigada, então. Trouxe reflexões que a gente precisava muito. E eu espero mesmo que o teu conhecimento também tenha tocado quem está escutando em casa. Que bom, fico feliz. Tomara que tenha tocado. Quem quiser me procurar, quiser procurar terapia, ou quiser uma troca, quiser indicação de outro profissional, pode me procura no Instagram, procura pelo meu nome, a gente vai se ajudando. Para isso que a gente está aqui. Como que é o teu nome no Instagram? alicedonato.psico. Muito obrigado, viu, Alice? Obrigada eu, gente. Gente, um beijão, então. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau, tchau. Você ouviu? Pode Poupar com Gabriel Sarmento Eide e Isabel Franson.